Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O objetivo aqui é mostrar um retificador de 6 pulsos, tipicamente chamado de retificador trifásico de onda completa. Então, se a gente pudesse classificar esse retificador, a gente tem 6 diodos, é um retificador não controlado, a gente usa diodos ao invés de tiristores, é um retificador com carga resistiva, é um retificador trifásico. Veja, eu tenho 3 fases aqui, representado por essas fontes. E então, basicamente, a gente tem um retificador trifásico de onda completa, porque eu estou usando 6 diodos, também 6 pulsos, com carga resistiva e não controlado. Então a ideia é a gente simular, ver as formas de onda e a gente falar um pouquinho desse circuito. Então eu tenho aqui no PSIM, eu estou usando o software PowerSim, o PSIM. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para quem tiver interesse, quiser baixar a versão gratuita, que é essa versão que eu estou usando. Essa versão não sei se é a mais atual, mas quando eu baixei algum tempo atrás era 2021B. Então a gente tem os recursos limitados, mas dá para a gente fazer coisas simples e plotar aí formas de onda. A gente é limitado aí no número de pontos das plotagens e na quantidade de componentes que a gente coloca aqui na área de trabalho, e alguns recursos também dele não estão disponíveis. Então, basicamente, a gente tem 3 fontes. Veja que eu coloquei aqui 127 raiz de 2. 127 vezes raiz de 2 vai dar aí 179,6, quase 180 volts, que seria aí a tensão fase neutro. Veja que essa tensão aqui é a tensão de fase. Então a tensão de fase 127, 127, 127. Se eu pegar o VAN, o VBN e o VCN, são as tensões de fase. Isso aqui são probes, são elementos de medição da tensão de fase. E a tensão de linha, que é a tensão entre duas fases, que é chamada de tensão de linha. A tensão VAB, VBC e VCA. Essas tensões aqui, nesse caso, vão ser 127 vezes raiz de 3. Por quê? Porque nesse caso aqui, a gente vai ter 220, a relação de 220. Certo? Basicamente, a gente tem 220 vezes raiz de 2, a gente acha o valor de pico. Então, o valor de pico esperado para a tensão de linha é 311. O valor de pico esperado para a tensão de fase é 179,6 ou 180, arredondando. O valor RMS de fase vai ser 127 e o valor RMS de linha vai ser 220. Por que eu estou comentando isso? Porque isso gera muita dúvida. Tem que ficar claro. Basicamente, na carga, nós temos a tensão de fase. Desculpa, a tensão de linha. Por quê? Porque eu tenho sempre 2 diodos conduzindo. Eu tenho 6 intervalos de condução. O D1 vai conduzir com D4 e o D1 vai conduzir com D6. Depois o D3 vai conduzir com D2 e o D3 vai conduzir com D6. E por último, o D5 vai conduzir com D2 e o D5 vai conduzir com D4. Então a gente tem 6 intervalos. Em cada intervalo de condução eu tenho 2 diodos conduzindo. Cada diodo conduz 2 intervalos. Cada diodo conduz 240 graus. Né? Um diodo conduz 120 graus com outro diodo. Depois um dos diodos fica e o outro se alterna. E aí eu conduzo mais 120 graus. Então eu tenho 6 ciclos de 120 graus. Então a tensão que eu estou aplicando aqui na carga é sempre a tensão de linha e não a tensão de fase. Então é importante da gente entender isso. Tem 3 fases, 2 diodos conduzindo a cada ciclo. E são 6 ciclos. Por isso que eu tenho 6 pulsos na saída. A frequência do sinal de entrada vai ser 6 vezes menor que a frequência do ripple, da ondulação do sinal de saída. Lembrando que o meu objetivo aqui é transformar um sinal alternado num sinal contínuo.
Porém, como eu não tenho filtros aqui, nem indutivo, nem capacitivo, o meu sinal de tensão e corrente, ele vai ser, né, um sinal DC, com uma componente DC, com uma componente pulsante, que é basicamente o ripple, né, a ondulação do meu sinal. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Basicamente agora a gente pode simular. Eu vou vir aqui, ó, nessa ferramenta Run e vou mandar simular. Aqui, ó, eu tenho basicamente vários elementos. Eu tenho as probes, ó, VAN, VBN, VCN. Eu posso plotar elas primeiramente. Vamos fazer isso, vamos plotar aqui as tensões de fase, né? Veja, vou dar um full screen aqui, né? Veja que eu tenho as tensões de fase. O valor de pico da tensão de fase, ó, é 179,6. Então eu tenho a fase AN, que seria a fase A, a fase B azul e a fase C verde, certo? Então tem as três fases defasadas 120 graus cada uma. Ó, aqui existe uma defasagem 120, aqui para cá 120. Aqui, ó, o eixo X é o eixo do tempo, né? Poderia estar em graus aqui, né? Aqui no gráfico está em tempo, né? Não está em graus. Eu estou fazendo a análise aqui em graus, né? Em ângulo, né? Basicamente, eu tenho uma defasagem de 120 entre as três fases do meu sinal de entrada, da minha fase de entrada. Eu posso vir aqui também, ó, vou fechar tudo. Vou fazer de novo, ó, vou plotar. Agora eu vou plotar as tensões de linha VAB, VBC e VCA, né? Vou jogar para cá, ó, para onde eu vou mostrar no gráfico, vou dar um OK, vou dar uma maximizada, tá aí, né? Basicamente agora as tensões de fase. Veja que agora o pico delas é um pouco maior que 300, está dando 311. Se eu quiser ver esse pico, eu posso vir aqui, ó, clicar aqui, ó, valor máximo. O PSIM, ele tem esses cursores aqui, né? Então é bem fácil aqui nessas versões mais novas. Eu posso vir aqui, ó, apertar aqui o máximo. Aqui embaixo eu tenho valor máximo, valor máximo próximo, né? Valor mínimo, mínimo próximo. Eu tenho valor RMS, valor médio e módulo, fator de potência, potência ativa, potência parente, distorção harmônica. Então eu tenho alguns parâmetros que eu já posso visualizar na tabela. Veja que eu posicionei aqui aproximadamente no valor máximo do cursor 1. Se eu vier aqui no cursor 1 fase AB, veja que eu tenho aí aproximadamente 311 volts, 310,99, né? Esse expoente aqui é 10 elevado a 2. Ele é dado nessa configuração numérica, né? Então, eu tenho aqui defasagem entre as três fases de linha, né, de 120 graus. Se eu for pegar VAB, estou defasado 120 de VCA e de VBC. Ok? Se eu posso vir aqui, ó, e dar dois cliques aqui, plotar as tensões de fase, né? Eu vou colocar VAN, VBN e VCN. Vamos deixar todo mundo junto aqui. Deu uma poluída na imagem, mas veja, se eu pegar VAN com VAB, o VAN tem que estar, né, adiantado 30 graus do VAB. O VBN tem que estar adiantado 30 graus do VBC. E o VCN 30 graus do VCA. Veja, o VAN está adiantado 30 do VAB. Se eu pegar o VBN, que é o laranjado, está adiantado 30 do azul escuro, que é o VBC. E se eu pegar o VCN, que é o azul claro, ele está adiantado 30 do VCA, que é o verde. Então, tá aí a plotagem das tensões, né? Uma coisa que eu não tinha mostrado, eu posso vir aqui, ó, e pegar os valores. Vamos supor, vou pegar de um intervalo no outro. Vou pegar do intervalo até aqui, ó. Eu estou pegando um período do vermelho, 2 períodos completos do vermelho. Se eu vier aqui, ó, RMS, né, ele vai me dar a tabela de todas as probes que estão sendo medidas, de todos os elementos que estão sendo plotados. Então, o vermelho é o VAB, né? Então, o valor RMS do VAB, ó, RMS 219,81, não 220 volts, o valor RMS. Está dando praticamente 220 para todo mundo aqui, ó. Das tensões de fase, das tensões de linha.
E das tensões de fase é 220 dividido por raiz de 2, tá vendo? 126,9, 126,9, 127. Dá essa diferençazinha porque a probe aqui depende do ponto que eu pego, né? Se eu pegar aqui a faixa inteira, ó, aqui já muda um pouquinho, mas é basicamente a mesma coisa, ó, 220 as tensões de linha e 127 as tensões de fase, né? Eu consigo o valor médio dessas tensões, valor médio é zero, né? Praticamente, ó, no caso aqui é porque está habilitado o médio em módulo. Se eu tirar o médio em módulo, deixar só o médio mesmo, o average. Tá vendo que tá menos 2, então tá dando 0,03, 0,06. É praticamente zero, né? O valor médio de um sinal alternado simétrico é zero, certo? Aí aqui, ó, o que a gente pode plotar mais, né? Eu vou fechar aqui, comentar aqui rapidamente. Para simular, eu tenho que vir aqui em Simulation Control, né? Existem alguns vídeos que eu coloquei aqui no canal que eu mostro como usar as ferramentas básicas aqui do PSIM, né? Para facilitar a vida aí de quem está começando a mexer com o PSIM. É uma ferramenta muito rica, tem muitos recursos, né? Eu basicamente mostro o básico do básico do básico. Se você der 2 cliques aqui nessa ferramenta, você vai abrir uma janelinha, lembrando que você tem que vir aqui, ó, Simulation Control, aí você coloca esse reloginho aqui, e aí você vai ter que definir o time step e o tempo total de plotagem. Esses dois valores que eu configurei foram valores para atender o número de pontos máximos que essa versão gratuita do PSIM me fornece, né? Então eu fico limitado a um passo de cálculo relativamente alto, não posso colocar um passo de cálculo bem baixo, e eu também tenho que trabalhar aí com um tempo pequeno, né? Se eu colocar um tempo de plotagem grande, eu vou precisar de mais pontos para representar. Então vamos fazer aqui novamente, ó, vou colocar para simular, agora eu vou colocar a tensão de saída, ó, a tensão e a corrente de saída. Vou plotar os dois aqui no gráfico. Veja que agora, ó, a tensão e a corrente, elas têm que ter o mesmo formato. Elas têm que ser praticamente a mesma coisa. O que tem que mudar é só a amplitude. Por que eu estou comentando isso? Porque a gente tem uma carga resistiva. Na carga resistiva, se eu aplico um sinal triangular, eu tenho que ter uma corrente triangular. Se eu tenho uma tensão quadrada, eu vou ter uma corrente de onda quadrada. Então, eu não altero o formato da forma de onda, né? Então, carga resistiva, se eu tenho uma tensão pulsante, eu vou ter uma corrente pulsante. Só que aqui a corrente, que é a vermelha, não está parecendo muito pulsante, porque as escalas estão muito longe. Eu estou plotando no mesmo gráfico a tensão, que vai até 311, porém a corrente está aqui em torno de 15 volts, de 15 amperes, né? Então, se eu vier aqui e tirar a corrente, veja, eu vou remover ela, deixar só a tensão. Aqui a gente tem o gráfico da tensão de saída, mas veja que ele faz essa autoescala automática aqui. Eu posso vir aqui, ó, clicar aqui no eixo Y, vir aqui marcar esse auto grid, colocar, sei lá, vou colocar aqui 20 divisões e vou colocar também que vai começar a plotar através de 0. Então, de 0 até 316. Então, vou dar um OK, né? E aí a gente tem aqui, ó, veja que agora sim a gente tem de 0 até 310. Veja que a ondulação, a pulsação aqui dessa parte é basicamente pequena. Tá vendo que eu tô tendo um ripple aqui, ó, 270 a 310. Tá dando um ripple de aproximadamente 40 volts, aproximadamente. Só que eu tenho uma faixa de 310 volts, 311. Então o sinal de saída é basicamente esse. Um sinal quase DC, porém eu tenho uma ondulação. Essa ondulação ela é menor do que a ondulação do retificador trifásico de 3 pulsos ou do retificador trifásico de meia onda. Então eu consigo um processo melhor de retificação. E, em linhas gerais, o retificador trifásico mais utilizado de longe, né, é o retificador de 6 pulsos, que eu preciso de um capacitor pequeno, né, de capacitância pequena, de um filtro com dimensões pequenas, para conseguir deixar isso aqui uma linha reta, para alisar esse sinal, né? Aí eu posso vir aqui, ó, criar um outro gráfico e plotar a corrente num gráfico separado para facilitar. E fazer da mesma forma, vir aqui, ó, eixo Y,
No eixo Y eu vou colocar aqui 20, tá vendo? Vou colocar 20 divisões e eu quero começar a plotagem do zero, né? Daí a gente tem aí a tensão e a corrente, ó, comportamento similar, né? Um sinal DC e uma componente pulsante aqui. Lembrando que cada intervalo desse, veja, se eu pegar se eu viesse aqui, ó, e plotasse um sinal, ó, vou pegar um VAN da vida. Se eu plotar um sinal, veja que daqui, que é o início do sinal alternado, ó, um período termina aqui. Se eu vier aqui colocar um intervalo, ó, daqui, que é do início mesmo da plotagem do gráfico, até aproximadamente esse ponto aqui, ó. Veja que se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, metade com metade, 6. Eu tenho 6 intervalos, né? Eu tenho 6 pulsos dentro de um período do sinal de entrada. Por isso que a frequência do ripple ela é 6 vezes maior do que a frequência do sinal de entrada, né? Então, por isso que esse retificador é chamado de retificador de 6 pulsos. Outra coisa interessante que a gente pode plotar, eu vim aqui, ó, no diodo D1 e eu habilitei o flag de tensão. Nesse pecinho mais novo, se você clicar em qualquer componente, ele vai ter o flag de corrente e o flag de tensão. Nos pecinhos mais antigos, a gente tinha só o flag de corrente. O que é isso? É um medidor de tensão e corrente do componente. É como se eu quisesse medir a tensão e a tensão nos terminais do componente e a corrente que está circulando nele. Antes eu tinha que colocar as probes de tensão e corrente. Agora eu não preciso, facilita. Então, se eu vier aqui e quiser plotar a tensão, vamos supor, a tensão no diodo 1. Ó, se eu vier e plotar a tensão no diodo 1, veja que a tensão no diodo 1, aqui, ó, ele está conduzindo, é 120 graus. Depois ele passa 240 graus não conduzindo. Depois ele conduz mais 120. Depois ele passa mais 240 não conduzindo. No momento que ele não está conduzindo, a tensão máxima que chega nos terminais dele, ó, se eu colocar aqui na máxima, a negativa, no caso vai ser a mínima, ó, ela chega em 311. Então o diodo da minha ponte, ela tem que suportar uma tensão reversa de 311, né? E isso vale para todos os diodos. Eu poderia vir aqui e plotar a forma de onda dos outros diodos. Eu não habilitei eles lá, né? Mas eu vou plotar a corrente aqui, ó, corrente do diodo. Ficou ruim de visualizar? Vamos tirar a corrente daqui e vamos plotar num outro gráfico. Ó, vou plotar a corrente agora no gráfico separado. Veja que agora, ó, nesse intervalo, a tensão é 0 e o diodo D1 está conduzindo. Se ele está conduzindo, a tensão é 0, a queda de tensão é 0 e há corrente nesse intervalo. Nesse intervalo aqui, ó, de 240 graus, o diodo não está conduzindo, então não há corrente e a tensão no diodo ela cresce nesse formato. Então, se eu quiser medir vamos supor, a tensão corrente média no diodo, eu posso pegar um período, ó, vou pegar um período aqui, eu vou colocar de um ponto ao outro aqui e vir aqui, ó, eu estou medindo desse ponto até esse ponto e eu estou habilitando aqui o valor médio, o average. Então, se eu pegar a corrente no diodo 1, a corrente média é em torno de 4,5 amperes. Eu fiz esses cálculos, né? Eu fiz aqui usando o MatCAD. Veja que se fosse um exercício, né? É um retificador trifásico de onda completa. A tensão de pico de fase é 179,6, 127 vezes raiz de 2. A tensão de pico de linha é a tensão de pico de fase vezes raiz de 3. No caso aqui, 311. Estou considerando a frequência da rede, 60 Hz. Número de pulsos é aquele número de pulsos do ripple na saída, em função de um período de entrada, que é 6, e a carga RL, 22 ohms. Veja, a tensão máxima é 311, a tensão média na carga deu aqui 297. Eu tenho duas formas de calcular, jogando nessa equação. Esse N é o número de pulsos, aqui é π, né? Então a tensão de pico de linha, vezes o número de pulsos dividido por π, vezes seno de π dividido pelo número de pulsos.
E outra forma é uma forma simplificada. Se eu pegar essa parte toda aqui, eu transformo em 0,955 e multiplico pela tensão de pico de linha, certo? Eu posso tirar a prova disso. Se eu voltar aqui no PSIM, vou voltar aqui no gráfico e eu vou plotar novamente, ó, a tensão de saída. Vou vir aqui, ó, Vout, vou plotar a tensão de saída. Se eu vier aqui e pegar aqui um período ou mais de um período, eu vou pegar vários aqui. Então, estou pegando esse intervalo. Eu quero a média. Vem aqui, ó, average. Já está aqui, ó, habilitado. Está dando 296. Então, o meu cálculo, ó, 297, está bem próximo, né, do que eu medi lá. Aqui ainda tem imprecisão aqui, ó, do posicionamento dos meus cursores. Ó, 297. Então, praticamente a mesma coisa. O fator de Ripple é um outro elemento que a gente calcula, né? E o fator de Ripple, quanto menor, melhor. Ripple é um inconveniente, é a ondulação, né, do sinal. Então ele está dando 0,04, então é um fator de Ripple bem baixo, né? O que é interessante. A corrente máxima na carga é a tensão de pico dividido na carga, né, dividido pela resistência. Então a tensão de pico na carga é a tensão de pico de linha, que é 311, dividido por 22, está dando 14,14 amperes. A corrente média na carga, eu posso calcular com a mesma equação da tensão, porém, aqui a tensão de pico de linha eu coloco um RL dividindo, né, para transformar a tensão de pico de linha em corrente de pico de linha. Multiplicando pela mesma equação. Ou eu meramente pego a tensão média na carga, se eu já tenho a tensão média, divido pela resistência. Acho a corrente média na carga. Eu posso tirar a prova disso aqui também. Corrente média na carga está dando 13,5. Se eu voltar aqui, ó, eu vou mudar e vou plotar a corrente agora. Ó, vou plotar a corrente. Vou pegar esses intervalos. Ó, a média está dando 1.3 vezes 10 elevado a 1. 10 elevado a 1, desloco 1 aqui, vai ser 13,5. Então, 13,5 amperes. Depois, corrente média em cada diodo. A gente viu lá que deu 4,5, né? A média, basta eu pegar a corrente média na carga e dividir por 3. Por quê? Porque cada diodo conduz 120 graus e o período é 360. Então, eu estou conduzindo 1/3. Cada diodo conduz 1/3 da corrente. Frequência de ondulação eu comentei, né? 6 vezes a frequência de entrada, então dá 360 Hz. A frequência de ondulação, a frequência de Ripple do sinal de saída. E a tensão de pico inversa também mostrei, que é a tensão que os diodos devem suportar. Nesse caso, a tensão de pico de linha, né? Cada diodo aqui deve suportar uma tensão de até a tensão de pico de linha, que é 311. Certo? Bom, gente, eu fico por aqui, né? Explore mais aí os outros retificadores, né? Retificadores de 3 pulsos, retificador de 12 pulsos, retificador com carga resistiva e indutiva, enfim, né? A gente tem aí praticamente mais de 20 configurações básicas aí de retificadores na eletrônica de potência, ok? Eu espero ter te ajudado de alguma forma com essas informações, né? E se você sentir necessidade de explorar mais o PSIM, você pode consultar os outros vídeos que a gente já trabalhou aí, outros circuitos mostrando ferramentas básicas desse software aí tão poderoso, beleza? Forte abraço aí, até a próxima, até mais.